Olá, eu me chamo Mauro, sou enfermeiro e vamos para mais um estudo de caso cardiológico. Paciente masculino de 53 anos deu entrada no pronto-socorro direto na sala de emergência. Veio de SAMU, com queixas de tontura, mal-estar e dor no peito hoje. Ele é hipertenso, ele tem arritmia, ele tem dislipidemia e ele faz uso de medicação habitual. Nega alergia, sinais de entrada desse paciente na sala de emergência. Ele apresenta uma pressão arterial 90 por 55, 21 de frequência cardíaca, saturando 95%, temperatura de 35,8 e uma respiração de 14 movimentos por minuto. Então, aqui nós já conseguimos avaliar esse paciente de imediato e vimos que ele tem o quê? Sinais de instabilidade. Ele está hipotenso e ele apresentando uma bradicardia. Então, de imediato, o médico já solicita aqui um eletrocardiograma. Esse é o eletrocardiograma realizado. Então aqui nós fizemos o quê? Fizemos um D2 longo, né, naquele aparelho da cardioversão e desfibrilador externo automático. Então nesse próprio equipamento nós conseguimos fazer um eletrocardiograma e de um D2 longo, né? E aqui o médico já consegue constatar o quê? Uma bradicardia, né? Uma frequência cardíaca baixa. E o que mais nós conseguimos visualizar nesse paciente? Aqui nós conseguimos visualizar o quê? Aqui são o quê? Ondas P. Ó, onda P, onda P, onda P, complexo QRS e onda P. Então aqui ó, nós já conseguimos visualizar 3 ondas P bloqueadas. Depois temos mais uma onda P, um prolongamento de PR e o complexo QRS. Aqui a gente consegue fazer o que também? Calcular a frequência cardíaca desse paciente para ver como é que está. Nós pegamos o que? O intervalo RR, ó. Complexo QRS, complexo QRS. Ó. Medimos RR, verificamos quantos quadrados grandes nós temos nesse espaço aqui, que são 15 quadrados, e a gente vai dividir por 300. Vai dar aproximadamente uma frequência cardíaca de 21 batimentos por minuto. Você vê aqui que ele já consegue calcular a frequência cardíaca desse paciente. Olha aqui, ó, uma frequência cardíaca de 21. Então, essa fórmula que nós fizemos aqui, pegamos o intervalo RR, verificamos o número de quadrados grandes que nós temos e dividimos por 300. E aí nós conseguimos calcular e verificar aproximadamente quanto está batendo essa frequência cardíaca desse paciente. Então aqui nós já conseguimos visualizar já o que? Ondas P bloqueadas e entre PR e RR nós temos o que? 20 batimentos por minuto. E aqui no PR, ó, no intervalo PR deste paciente, nós já conseguimos visualizar o que também? Um prolongamento de PR. Então, um prolongamento de PR de quanto? Aqui também nós conseguimos pegar. São aproximadamente 2 quadrados grandes. 2 quadrados grandes que gera em torno de 400 milissegundos esse intervalo PR. Então, esse intervalo PR ele tem aproximadamente 400 milissegundos. Um intervalo PR normal ele é de 120 a 200 milissegundos. Então, aqui nós já estamos visualizando o quê? Um prolongamento. Então, isso aqui significa o quê? Um bloqueio. E um bloqueio do quê? Um bloqueio, um BAV. BAV de quanto? Conseguimos visualizar aqui, ó, 3 ondas P. 3 ondas P e elas
não estão o quê? Ó, estão bloqueadas, ó, bloqueada, bloqueada, bloqueada. Em seguida vem uma outra onda P, prolongamento de PR, depois o complexo QRS. Porém, essas ondas P, elas batem, só que assim, elas não estão o quê? Elas estão fazendo o quê? Uma dissociação atrioventricular. Então, isso nós chamamos do quê? Um BAV de terceiro grau. O BAV de terceiro grau, ele pode ser também o quê? Um BAV de terceiro grau, mais um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é uma condição mais grave, do tipo onde há uma falha na condução do impulso elétrico entre os átrios e os ventrículos. Isso causa uma dissociação completa, com o coração batendo em ritmos independentes e muitos mais lentos, e comprometendo severamente a capacidade de bombeamento do coração. Então, esse paciente apresenta o quê? Um BAV de terceiro grau ou um BAVT. E qual seria a condução e o desfecho clínico desse paciente? Nós vamos sempre orientar o paciente de todo o procedimento que nós vamos realizar, instalar um catéter de O2 nesse paciente, funcionar um catéter venoso periférico, né, para poder fazer o quê? Medicações, coleta de exames laboratoriais, realizar analgesias para esse paciente, vocês vão entender o porquê. Ele está com dor, né? Ele está com dor no peito, e analgesias para esse paciente. E também, nesse tipo de arritmia, nós fazemos bradiarritmia, nós fazemos o quê? Instalamos um marcapasso transcutâneo de emergência e acionamos a hemodinâmica para marcapasso transvenoso. Então, na sala de emergência, esse paciente ele apresenta sinais de instabilidades, então nós temos que fazer uma intervenção rápida nesse paciente. Então, nós fazemos o quê? Instalamos um marcapasso transcutâneo, aqueles que colocam as pás no peito do paciente, e encaminhamos esse paciente para hemodinâmica, se nós tiver serviço de hemodinâmica, para que lá eles possam instalar um catéter, um marcapasso transvenoso, e posterior fazer estudos nesse paciente, né, estudos eletrofisiológicos, e a possibilidade até também de um marcapasso definitivo nesse paciente. Mas na sala de emergência, a priori desse paciente é estabilizar esse paciente. Por quê? Esse paciente ele pode entrar em uma PCR por conta da instabilidade hemodinâmica desse paciente. Então, nós instalamos o catéter venoso, né, o marcapasso transcutâneo nesse paciente, e realizamos um eletrocardiograma. Este é o eletrocardiograma já com o marcapasso instalado. Aí vocês vão olhar aqui e vão falar assim, nossa, mas esse eletro é um eletro de 12 derivações, porém, o que está acontecendo aqui neste eletro? Esse eletro ele só está capturando o quê? Ele está capturando o complexo QRS deste paciente e as ondas P bloqueadas. Ele não está capturando o marcapasso deste paciente. Ou por quê? Quando fizeram este eletrocardiograma, temos uma tecla no aparelho de eletrocardiograma que se chama captura de marcapasso. E provavelmente essa tecla ela estava desligada. Desligada, você roda o eletro, porém você não consegue visualizar o quê? O marcapasso em funcionamento, né? Só que aí o que foi feito? Foi instalado o marcapasso nesse paciente e foi feito também um D2 longo no próprio aparelho do marcapasso. Que seria assim. Neste caso aqui, ó, essa fita aqui é o monitoramento desse paciente já com o marcapasso ligado. É um marcapasso. Aqui a gente consegue verificar a espícula do marcapasso, o complexo QRS, a onda P, e aí
aqui é a espícula do marca-passo. Significa o quê? Que o marca-passo ele está funcionante. Então, nesse caso, colocou o marca-passo no modo demanda em uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. E a amperagem dele colocou em 150 Hz. Então, quando o médico a gente faz o que? A instalação do marca-passo no paciente, e aí a gente coloca os parâmetros nesse paciente e verifica a estabilidade. Se o marca-passo ele está entrando, se ele está funcionando certinho, e aqui nós conseguimos encaminhar esse paciente com segurança para onde? Ou para a sala de hemodinâmica ou para uma terapia intensiva, para posterior colocar um marca-passo transvenoso. E o equipamento que nós usamos aqui é este equipamento aqui, o equipamento usado na sala de emergência. Existem vários tipos de equipamentos, né? Esse aqui é um equipamento da Philips e ele é o quê? Ele é um desfibrilador, ele é um cardioversor, ele é um DEA também, né? Um desfibrilador externo automático, e ele é também um marca-passo, para colocar o marca-passo no paciente, o marca-passo transcutâneo. Nós usamos essas pás aqui no paciente, e aí aqui tem até a indicação aonde que nós temos que colocar a pá, vem com este cabo aqui, e o cabo ele vem adaptado, nós tiramos essas pás, né? E aqui nós encaixamos ele na adaptação e colocamos aqui, ó, ligado, o aparelho ligado. Aqui a gente aperta a tecla marca-passo. Aqui a gente coloca o modo que precisa, né? O modo demanda ou o modo fixo. Aí aqui nós conseguimos calcular o quê? A frequência cardíaca desse paciente. Então aqui nós conseguimos colocar o tanto de frequência cardíaca que necessita. No caso desse paciente, o médico colocou 80 batimentos por minuto, modo demanda. E com aqui uma amperagem. Então a gente aumenta a amperagem. E quanto que nós aumentamos de amperagem? O necessário para o paciente quando nós conseguimos visualizar a espícula do marca-passo acima do complexo QRS. Então significa que a amperagem está ok. E aqui nas derivações, nós temos que colocar aonde? No modo pá. No modo pá, para que a pá ela seja capturada e o traçado aqui seja capturado, para que possamos verificar se que o equipamento está funcionando e o marca-passo está funcionando adequadamente com o paciente. E aquela filipeta que nós imprimimos, né, que fizemos um D2 longo, ela sai por aqui, ó. Aqui então ele também faz o eletrocardiograma, tá? Então é isso. Todas as diretrizes de atendimento desse paciente é tudo voltada pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E o manejo clínico em bradisarritmias. Também são feitos pelos destaques, pelas diretrizes da American Heart Association, logo já nas diretrizes de 2025, atualizadas, né? Então, assim, é um paciente grave, que ele deu entrada no pronto-socorro, o atendimento foi rápido e o desfecho clínico também foi com êxito. A equipe de emergência atuou rápido e o paciente ele foi estabilizado. Ok? E segue o meu canal. Este aqui é o meu canal. Dê um like, dê um joinha, né? Deixe os seus comentários lá, se inscrevam e até mais. Tchau!